Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos mais uma vez ficar de pé, porque assim que acaba o ministério de louvor, a gente já introduz a pregação, né? Nós vamos receber a pregadora de pé. E disse-lhe Jesus: põe-te de pé que eu falarei com... E Deus é poderoso para falar. E eu peço muita ligação à igreja, porque nós estamos sempre em uma batalha constante. Amém? E hoje eu convidei a missionária Gisele. Vem aqui, Gisele, por favor. Ela vai estar ministrando a poderosa palavra. Prepara o microfone aí, higienizado direitinho. Eu vou estar orando por ela. E por aqui. Missionária Gisele é uma amiga, congregamos algum tempo junto. E tivemos a oportunidade de comer aquele cachorro quente junto. E eu fiz o convite e ela atentamente entendeu que era a voz do Espírito. Porque nós somos um instrumento para Deus, não é isso? Quem é um instrumento aí para Deus? E a missionária vai estar ministrando a palavra. Eu queria que você ficasse, estendesse a mão para cá. Vem aqui, Gisele, um pouquinho aqui distante. Estenda a mão para cá. Vamos abençoá-la. Mais ainda do que está. Deus, Senhor, está aqui a missionária, tua serva. Usa tua filha, Senhor, de uma forma tremenda e poderosa. Nossa expectativa sempre está em Deus. Mas eu te peço que o Senhor venha revesti-la, porque hoje ela está aqui com a incumbida da poderosa palavra. E eu sei que vidas que entrou por esta porta, eu preciso ouvir a voz do eterno Deus. Que sejamos gratos já pela vida da tua filha. Enquanto ela está aqui ministrando, o Senhor cuide do lar, cuide da casa, cuide do trabalho, cuide de tudo aquilo que ela deixou, mas chegou aqui para pregar a tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor, podem se sentar. Quero agradecer aqui a oportunidade. Meu amigo pastor Marcos Abelardo me concedeu nessa noite. E é sempre uma alegria poder testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque quando nós não testemunhamos aquilo que o Senhor faz conosco e por nós, nós estamos impedindo que o Senhor faça de nós um canal do seu fluir para outras vidas, né? E tem um mar, né, lá em Israel chamado Mar Morto, né? Não sei se é no Egito ou Israel. Que ele é justamente o Mar Morto, porque ele só recebe as águas, ele não passa para frente. Então, não tem vida ali, não tem peixe, né? Acho que ultimamente descobriram algumas bactérias, alguns seres que vivem ali, mas não tem vidas, não tem peixe, não tem lagosta, não tem nada ali. Às vezes as pessoas não conseguem nem mergulhar ali, porque é tanto sal, tanta morte ali que não tem vida. Por quê? Aleluia, porque ele não é um canal do fluir de outras águas, né? Eu queria ler aqui uma passagem no livro de Marcos, capítulo 5. Versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Agora no versículo 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes,
e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a minha infância foi uma infância... eu fui criada por pais que eram ditos cristãos, eles se diziam cristãos, porém eles não praticavam, como muitos hoje em dia se dizem cristãos, católicos, né? Mas eles não frequentavam a nenhuma igreja e eles também não praticavam a palavra de Deus. Quem me levava raramente à igreja era minha avó, e lá nós tínhamos lições, né? Tinha desenho para pintar, tinha musiquinha, e eram momentos felizes na minha vida. Porém, eu não tinha essa assistência em casa, não havia culto no lar, não havia assistência dos meus pais, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu assisti um programa na televisão de uma determinada denominação, e eu tinha uma infecção urinária muito forte, que doía muito quando eu urinar, e eu ia no médico, tomava antibiótico, tomava um monte de coisa e não ficava curada, fazia lavagem. E eu ouvi naquele programa que se eu orasse com fé, Jesus poderia me curar, que eu poderia ser liberta daquela condição que eu estava. E aí no banheiro, eu com 7 anos de idade mais ou menos, fiz uma oração e pedi: Senhor, me livra desse mal. E eu fui curada para a glória e honra do nome do Senhor. E eu contei o testemunho na igreja da minha avó, e fiquei muito feliz por isso. Porém, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu mudei de escola, fui para uma outra escola, e nessa escola tinha uma menina que eu comecei a ficar amiga dela, que ela era uma menina bem esotérica. A avó dela jogava tarô e lia livros de bruxaria. E a avó dela era bem liberal, sabe? Ela deixava a neta dela fazer tudo. E então eu comecei a ficar seduzida por aquele mundo novo, porque eu não conhecia aquela liberdade toda, né? Só estava acostumada ali com o ambiente de casa. E aí a gente começou a matar aula para beber. Tinha um mercado próximo da minha escola. E a gente deixava de ir para a aula para poder ir lá beber. E aí começamos a nos juntar com um grupinho. E aí já não era mais só a bebida, era a bebida e a boate. Nós frequentávamos a boate. Tinha matinê na época, né, domingo de tarde. E aí já começamos a fumar cigarro. E eu cheguei para Deus e falei para Deus assim, falei: Senhor, só vou dar uma olhadinha no mundo. E depois disso, eu passei vários anos da minha vida sem falar com Deus novamente. Porque não existe dar só uma olhadinha no mundo. Ou você está na presença de Deus, ou você não está. E a partir daí, irmãos, eu fui ladeira abaixo. Aí comecei a frequentar a boate, conheci uma outra menina, começamos a cheirar benzina juntos. Comecei a ter desejo pelas coisas do mundo, pelas coisas que todo mundo fazia. Um determinado dia, era um dia de festa cristã, né? Acho que, não sei se foi da ressurreição, não sei, foi alguma festa cristã. E então nós decidimos sair toda de preto. Ela tinha minha amiga que eu conheci na escola, tinha uma cruz que tinha um anjo pendurado. E eu tinha um anque, que era uma cruz que tem uma bolinha em cima, que significa a eternidade, uma cruz egípcia. E comecei a querer chamar a atenção do mundo, sabe? Adolescência, desejo de querer ser visto, desejo de chamar a atenção. Aí comecei a usar preto, conheci um grupinho de amigos, e eles jogavam RPG, que significa Reality Play Game. E o rapaz que ministrava pra gente, que ele falava, contava as histórias, né? Tinha 15 anos de idade, tinha um filho. Ele contava as histórias, falava dos vampiros e tal, que a gente podia ter poder, que nós poderíamos ter, através da nossa aparência, nós poderíamos seduzir, poderíamos controlar as pessoas, que nós tínhamos uma série de poderes que nós não tínhamos na realidade. E aquela brincadeira foi começando a me chamar a atenção para o ocultismo, porque eu comecei a querer que aquilo se tornasse real na minha vida. Eu queria realmente ter poder sobre as pessoas. Eu queria realmente ter poder sobre o vento, sobre diversas circunstâncias da vida, né? E aquilo me iludiu. E aí eu comecei a pesquisar os livros de bruxaria. E esse rapaz que ensinava, que contava as histórias pra gente, colocava
a história para a gente ser personagem dentro dela, ele caiu da janela com 15 anos de idade, do quarto andar da janela, e morreu na minha frente. Estava só eu e ele no apartamento, e nós estávamos cheirando benzina, e eu desmaiei. Quando eu acordei, não tinha mais ninguém na casa. Aí eu fiquei desesperada procurando, subi e desci. Aí quando eu desci de novo no apartamento, tinha um carro do Corpo de Bombeiros. Aí eu fui avisada de que ele tinha caído do quarto andar e tinha morrido. Na hora. 15 anos de idade. Ou seja, né, um abismo chama outro abismo, né? O salário do pecado é a morte, e aquilo que envolve o ocultismo, a feitiçaria, é uma mão dada com a morte. E aí eu comecei a andar com pessoas que praticavam a bruxaria. E aí eu me iniciei na bruxaria. Com mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, me iniciei na bruxaria. Eu entrava nas lojas de misticismo, roubava caldeirão, roubava um monte de coisa, fiz um altar dentro de casa. E a minha avó, que era cristã, ficava desesperada. Aí ela pegou um óleo ungido, ela disse que jogou óleo ungido naquele altar que eu fiz na parte de cima do armário para ela não ver. O espelho que eu tinha lá de bruxa quebrou, devido a ela ter jogado óleo ungido, diz ela, né? E aí quando eu vi, já estava quebrado. E eu peguei uma vez aquele cordão que eu tinha, aquele anque, coloquei dentro da Bíblia e falei com Deus. Falei, se o Senhor existe mesmo, esse cordão não vai ficar assim. Depois de um certo tempo eu abri a Bíblia e o cordão estava quebrado ao meio. Ou seja, irmãos, a gente ignora que as coisas espirituais existem, mas elas estão à nossa volta. Nós achamos que o diabo ele é apenas um camundongo, que não tem poder, que não significa nada, mas Paulo fala, nós não ignoramos os seus ardis, né? Nós não ignoramos as maneiras de Satanás trabalhar para tirar o cristão da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí eu comecei a me envolver com drogas, com maconha. Comecei a usar maconha com mais ou menos uns 15 anos de idade. Depois comecei a usar drogas mais pesadas, cocaína, crack. Aprendi a fazer o crack, usar chá de trombeta, chá de cogumelo, êxtase, LSD. Já fui partindo para tudo quanto é droga, porque para mim a vida não tinha valor. A minha vida não tinha sentido. Porque eu olhava para a vida e pensava, para que eu vou viver aqui nessa terra só para casar, ter filho, ter um trabalho e morrer? Não faz sentido para mim, não é motivo bom o bastante. E aí eu comecei a me entregar naquela autodestruição, irmãos. E a minha mãe ficava desesperada dentro de casa, orando por mim. Por mais que ela não fosse praticante, ela começou a buscar a Deus por mim, desesperada. Tinha vezes que eu sumia de casa. Uma certa vez eu fui de carona com um caminhoneiro e com uma amiga minha para São Paulo para usar crack lá no cemitério. Então, era uma vida assim, totalmente desgraçada. E a minha mãe sempre orava por mim e por diversas vezes eu tive livramento. Uma vez eu estava na comunidade do Borel e aí eu vi lá na boca de fumo, tinha a imagem de Jesus Cristo, né? Aí eu estava usando lá muita cocaína e eu comecei a falar sem parar. Comecei a falar com os traficantes como é que fazia crack, como é que fazia uma série de drogas, chá de trombeta, chá de cogumelo. Comecei a falar tudo que eu sabia e eles começaram a pensar que eu era traficante também, né? Eles falaram, então você é traficante também? E o rapaz que estava com a gente, que também estava cheirando muito, falou que a gente estava querendo ir em uma comunidade do outro morro. Deu um rolo danado, eles acharam que a gente era da facção rival. Levaram a gente para o meio do morro e falaram, ó, não tem jeito, vocês vão morrer, daqui vocês não passam. Aí eu lembrei daquela imagem de Jesus Cristo e falei, você tem amor a Jesus Cristo, moço? Parece que era tudo que Jesus estava esperando para entrar com providência naquela situação, né? Aí sei que, enfim, chegou uma ordem lá de cima que não podia matar a gente. Eu falei, não, eu não sou traficante, eu sou da pista e tal. E naquele dia, graças a Deus, nós tivemos livramento para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E outra vez também no morro da Parada de Lucas, não sei quem conhece aqui, né? Eu frequentava todas as favelas, Manguinhos, Mandela, Jacaré, todas as favelas, Macaco, de todas as facções, atrás de droga. Porque eu não tinha valor nenhum na minha vida, e eu não tinha medo de nada. Eu enfrentava quem fosse, o que fosse, porque eu queria viver a emoção no limite do dia, porque eu não sabia se ia ter o dia seguinte.
E nessa favela Parada de Lucas, até para você entrar, você é revistado de tão perigosa que é. E lá eu usei muita cocaína também, comecei a falar também. Aí o traficante começou a achar estranho aquilo tudo. Aí falou, ó, você é da facção rival. Eu falei, não, cara, eu moro na pista, moro em tal lugar. Aí na hora assim, Deus me deu uma lucidez para poder conversar com ele, porque nem conversar eu estava conseguindo de tão louca que eu estava, né? Aí eu falei, não sou, não sei o que lá. Aí, enfim, graças a Deus, tive livramento também para a glória e honra do nome do Senhor. Isso com muita oração, pessoas orando por mim, né, para Deus me livrar. E dentro de casa era um inferno, eu quebrava tudo, xingava todo mundo. Eu chegava de madrugada em casa, eu moro em vila, né? Eu apertava todos os botões da vila, aí quem atendesse eu xingava de tudo quanto é palavrão, pedia para abrir. Se não abrisse eu xingava mais ainda. Era difícil, a situação comigo era difícil. Era completamente endemoniada. Tinha vezes que tinham que me amarrar dentro de casa e orar por mim, tacar óleo ungido na minha cabeça, porque era fora de controle, era espiritual totalmente, sabe? De tanto que eu queria liberdade, né? Almejei a liberdade, e na verdade eu me tornei uma escrava. Tornei uma escrava de Satanás. Presa, né? Pelo pecado, presa pelas correntes do diabo, e achando que aquilo ali era liberdade. Sendo que não era, irmãos. Aquilo ali era uma prisão e era um inferno na minha vida. Quem tem Jesus não sabe o que é ter paz, né? E aí, com mais ou menos 17 anos, eu já estava frequentando o garage todo sábado, lá para toda sexta. E aí eu cheguei ao fundo do poço. Porque eu olhei para a minha vida e eu vi, se eu continuar desse jeito, meu resultado ou vai ser caixão ou vai ser hospício, né? E aí eu estava na casa de um amigo, eu comecei a ver o testemunho do ex-polegar, Rafael. Nem sei se está na presença de Deus no momento, mas, enfim. Aí, através daquele testemunho, Deus abriu meus olhos e me fez enxergar minha situação. Eu falei, eu não vou morrer não, eu vou virar crente. Aí, naquele instante, eu andava toda de preto, tirei meu cinto de arrebite, tirei minhas unhas pretas, tirei o pentagrama que eu usava de bruxaria. Eu falei, eu vou para casa. Só que no meio do caminho, eu comecei a ficar endemoniada, eu não sabia mais onde que eu estava, não sei como eu cheguei em casa. Não lembro de quase nada, só lembro de flashes. Muitas pessoas falam que é mentira, né? Que contratam atores, não sei o quê. Pode até ser que algumas igrejas possam ter esse tipo de procedimento, mas é real, irmãos. O diabo é real e a pessoa fica endemoniada mesmo. Eu sou a prova viva disso, eu senti isso dentro de mim. E eu ficava falando espanhol, ficava falando que nem criança. Aí minha mãe ficou desesperada, que eu não conseguia dormir, só ficava naquela. Aí a minha mãe e minha cunhada viu aquilo, correu descalça, do outro lado da rua tinha uma igreja. Aí ela correu lá e chamou as pastoras para orar por mim, que nem roupa eu estava conseguindo colocar. Aí as pastoras começaram a orar por mim, aí uma pastora começou a orar em língua estranha, né? Aí o diabo falou para ela assim, não fala essa língua não, fala latim, que essa língua aí eu não entendo. Ou seja, quando nós falamos em línguas estranhas, né? É a nossa comunicação, nós com Deus. O diabo não consegue interpretar. E nós somos edificados através desse dom maravilhoso que o Senhor nos dá, através do batismo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E aí conseguiram botar a roupa em mim, me levaram para a igreja, chegou lá, o diabo falava dentro da minha boca, não vai entrar, não vai entrar. Aí minha cunhada me empurrou, chegou lá, o pastor colocava a mão na minha cabeça, eu tirava, eu cuspia em todo mundo. E não era eu, irmãos, era o diabo dentro de mim, né? Só lembro de flash. E as coisas que as pessoas me contaram depois. E aí, para a glória e honra do nome do Senhor, no nome de Jesus, eu fui liberta para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Que a palavra de Deus diz que Deus aprova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, glória a Deus. E aí, após essa conversão, comecei a sede de Deus, comecei a ler a Bíblia direto, várias horas seguidas, tentava praticar tudo aquilo que eu lia, fosse o mínimo detalhe que fosse, eu tentava botar em prática. A pessoa pedia dinheiro emprestado para mim, eu falava, não precisa devolver não, né? Que a Bíblia fala, né? Prestar sem
sem pedir para devolver, né? Emprestar sem esperar receber de volta. Enfim, uma série de coisas comecei a me dedicar com todo o meu coração. Eu encontrei realmente aquilo que eu estava procurando e não encontrei no mundo, né? E eu estava numa igreja que era uma igreja um pouco fria, vamos dizer assim, e os jovens não queriam saber de orar, não queriam saber de nada disso, queriam saber de rodízio de pizza, queria saber de cinema, queria saber de... Ninguém queria saber de nada, comecei a ficar desesperada, né, ir nas orações das irmãs, mas eu não tinha outros jovens para caminhar comigo, porque era uma igreja difícil. Eu evangelizava nas ruas, ou andando pela rua, às vezes eu estava no ônibus, Deus falava, vai lá, desce lá, evangeliza aquele morador de rua. Eu ia lá, evangelizava. Glória a Deus, aleluia. Deus colocou uma sede, um coração novo na minha vida. Eu não precisei de clínica de tratamento, de nada para me libertar. Foi do dia para a noite, as pessoas ficaram impressionadas com o que aconteceu na minha vida. Só que aí, devido à falta de vigilância, né, e às amizades do mundo, eu ficava naquele MSN ali, não tinha muito amigo na igreja, ficava naquele MSN, na época era MSN, tempo atrás. E aí eu conheci um rapaz ali, e aquele rapaz, eu queria evangelizar ele acabou me conquistando, né? E eu comecei a gostar dele, só que ele não era cristão, né? Aí a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? E aí, através daquela seta ali que Satanás colocou na minha vida, eu me desviei. E aí a Bíblia fala, né? Quando um demônio sai, ele sai. Quando ele volta, ele encontra a casa varrida e ornamentada, ele fala, eu voltarei com mais 7 piores do que eu. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu caí, voltei a usar drogas, e aí já era diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, direto. E aí tinha horas que eu olhava para mim assim, eu pensava, ué, será que já não era para eu ter tido uma overdose? Porque eu misturava cocaína com êxtase, quebrava tudo, botava para dentro, era maconha, era tudo ao mesmo tempo. E só Deus para dar livramento, irmãos. Só que eu não voltei para a bruxaria porque eu ficava naquela, né, onde eu vou voltar. Aí, às vezes Deus enviava pessoas para me evangelizar. Uma vez ele enviou um pessoal aí para me evangelizar. Aí eu falei para eles, não, agora eu não vou não, porque depois eu vou. Ela falou, você é bem cara de pau, né? Eu falei, ué, crente pode falar assim? Porque eu estava pensando que eu vou na favela, eu preciso da proteção de Deus para não morrer lá, né? Então, vou tentar dar um migué em Jesus, né? Só que Deus conhece o nosso coração, né, irmãos? Só que Deus sabia que eu ia voltar. Eu estava achando que estava enganando ele, na verdade eu que estava me enganando, porque realmente eu ia voltar. Glória a Deus, aleluia. E aí chegou um dado momento que eu estava... O dia que eu fiz a minha tatuagem, eu fui para Lapa e lá eu comecei a misturar tudo. Já tinha cheirado o dia inteiro para fazer a tatuagem. Chegou lá, eu tomei LSD, fumei maconha, bebi. E aí eu comecei a não reconhecer mais ninguém. Eu olhava para a pessoa e falava, eu conheço essa pessoa, mas quem que é essa pessoa? Aí eu lembrei que o LSD é uma droga que ela tem uma viagem... vezes que a pessoa fica na viagem eterna, né? Que ele destrói, compromete tanto o cérebro que a pessoa não consegue mais voltar. Ela fica para sempre ali meio, sabe? Naquela viagem, não volta mais a ser o que ela era. Eu falei, nossa, eu devo ter entrado nessa viagem. Eu falei, vou sair daqui direto para o manicômio se eu continuar desse jeito. Aí eu lembrei de Jesus, né? Deus abriu meus olhos, eu falei, quer saber? Eu vou para manicômio nenhum, eu vou aceitar Jesus de volta e voltar para Jesus. E aí eu olhei para a minha vida assim, Deus abriu meus olhos, era como se eu tivesse acordado de um pesadelo, sabe? No meio da Lapa, eu olhei para a minha vida e falei, meu Deus, eu voltei a fumar, meu Deus, eu voltei a usar droga, o que é isso que eu estou fazendo com a minha vida? E aí me bateu um desespero, eu falei, não, o diabo vai tentar me matar antes de eu voltar para casa. Aí fiquei desesperada, querendo pegar, eu falei, não vou pegar ônibus, vou pegar um táxi, antes que o diabo tente me matar no meio do caminho, eu vá para o inferno. Comecei a dar um medo de ir para o inferno. Aí eu voltei para casa, ninguém atendia a porta, eu pulei o muro de casa, paguei o taxista, voltei, liguei para o pastor 3, 4 horas da manhã. O pastor foi lá para casa, começou a orar por mim, expulsar um monte de demônios dentro de mim. Eu ficava me debatendo no chão. Aí tirei piercing, usava vários piercings, tirei piercing. E peguei as drogas que eu tinha, joguei na privada.
E eu falei, não, acabou isso na minha vida, não quero mais isso pra minha vida, não. Só que aí o diabo é tão sujo, irmãos, que eu tava tava ficando com um garoto, e ele ficou atrás de mim. E ele ficou atrás de mim, e ele queria namorar comigo, e eu não consegui terminar com ele. E aí eu fiquei daquele jugo desigual, e eu comecei a ficar quase maluca, porque eu queria ficar firme com Jesus, e ao mesmo tempo estava vendo aquela vida dupla, e eu ficava indo nos lugares com ele, namorando com ele. E aí, irmão, chegou um determinado dia que eu fiquei andando até que debaixo de chuva, de noite, que nem uma doida, sabe, na rua, porque eu não estava aguentando mais aquela situação. O Deus, ele não quer o meio termo, ele quer você por completo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E aí, Deus colocou uma situação na minha vida, que aquele garoto, ele não queria nem mais olhar para minha cara. Porque eu falei para ele que eu não gostava dele, que eu gostava de outro. Deus é tão bom que Deus tirou o sentimento de mim, fez um reverter ali, e acabou que eu não fiquei nem com um nem com o outro, fiquei com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E aí eu saí dessa igreja que eu estava, né, que foi a mesma que eu tinha me convertido a primeira vez, e eu fui para uma Assembleia de Deus. E lá a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei foi os meninos falando a respeito do corpo de Moisés, que se o anjo tinha pego, eu falei, é aqui mesmo que eu quero ficar. E eles estavam falando com tanta sede disso, eu falei, nunca vi jovens com tanta sede assim. Aí comecei a frequentar as orações dos jovens, né? Foi até a igreja que eu conheci o pastor Marcos Abelardo. E foi assim, foi muito bom. Comecei a me envolver com as coisas de Deus. Aprendi aprofundamento bíblico. Aí comecei a evangelizar sozinha, às vezes com os adolescentes mesmo, com os novos convertidos, eu saía. Sempre estava querendo evangelizar. E aí, vendo isso, o pastor me colocou como líder de evangelismo. E aí eu criei projetos lá, com a ajuda dos irmãos, lógico, de fazer sopão para os moradores de rua ali da Central do Brasil. De 15 dias a gente fazia sopão ali. Fazia cruzada, fazia evangelismo no hospital. Fizemos cruzada nas comunidades. E no meio desse trabalho para Deus, minha mãe ficou doente de uma forma, de uma hora para outra, assim. Ela engasgou com um pedaço de pão e ficou sem ar. E ela entrou em coma profundo. E aí a minha mãe estava ali, aí às vezes o médico falava para mim, acho que ela não vai sair daqui não. Pegou uma bactéria aí. E aí eu falei, glória a Deus, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não parei nada, não falei para ninguém, não ficava me lamentando para ninguém. Continuei trabalhando para Jesus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E aí do nada minha mãe acordou, para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que a palavra de Deus diz, colocar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, Deus devolveu minha mãe. Aí uma determinada feita eu operava o som, na cabine de som, né? Eu estava mexendo no som lá, e eu fui orar. Aí eu falei com Deus, Senhor, eu leio na tua palavra, né? Que eles curaram os enfermos, que eles libertaram os demônios, que o cego voltou a enxergar, que o mudo voltou a falar, que o morto ressuscitou. Eu falei, eu quero ver isso na minha vida também. Falei, qual que é o preço que a gente tem que pagar para viver o que está escrito na palavra, né? E aí, Deus não me respondeu na hora, né? Mas aí, eu falei com o pastor queria me colocar como líder de missões. Eu falei, pastor, eu não posso ser líder de missões numa igreja que não tem missionário. Não vou ficar fazendo decoração e tudo, e a gente não sustenta nenhum missionário, não faz nada. Aí ele falou, então tá bom, então você vai ser a primeira missionária. Aí me colocou na escola de missões da Assembleia de Deus. Aí lá eu tinha aula o dia todo, lia livros bíblicos o dia todo, orava. E aí uma determinada vez um missionário estava lá, ele pregava o evangelho no Egito. Ele aprendeu árabe e pregava lá. E aí eu perguntei para ele no meio da aula, eu falei, mas e aí, missionário, qual foi sua maior barreira transcultural, né, para pregar o evangelho para eles? Aí eu falei, foi a língua, né, porque o árabe é difícil, né? Tive aquelas escritas lá, aquele negócio, parece a letra de médico. Aí ele falou, a minha maior barreira transcultural, sabe qual foi? Eu falei, qual? Ele, eu mesmo. Ou seja, a única pessoa que pode nos impedir de alcançar outras pessoas é nós mesmos. Nós somos a nossa própria... A única barreira que nos impede de chegarmos até onde
Deus quer que nós cheguemos. Aleluia, glória a Deus. Um missionário que esteve lá, que passou perseguição, que teve que comer uma comida diferente, que aprendeu uma nova língua, virou para mim e falou isso, irmãos. E eu fiquei impactada com aquela palavra, porque para ser missionário, o preço é tudo. Você tem que abrir mão de tudo. Você tem que abrir mão da sua opinião, daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que você gosta, para fazer aquilo que Deus quer que você faça, para você seguir aquilo que Deus manda você fazer. Não vale mais aquilo que a sua vontade não tem mais valor, porque a palavra de Deus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí fala em Mateus 10:38, quem vier após mim e não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Ou seja, aquele que não abre mão das suas vontades, aquele que não abre mão de si mesmo, aquele que não toma a sua cruz e segue a Jesus, não é digno de ser chamado cristão, não é digno de segui-lo, não é digno de Jesus. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aí depois da EMAD, na EMAD eu fui para a Argentina, fiz evangelismo lá, contei o testemunho lá também. Depois eu fui para Paraíba, evangelizar lá, tinha várias crianças lá. Crianças de 10 anos se prostituem por um prato de comida lá. É uma coisa muito triste, terrível, devido à seca, devido à miséria. E aí nós começamos um projeto com crianças lá, juntava às vezes até 50 crianças, muita criança. E aquelas pessoas ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, né? A Paraíba, o Nordeste, eles são muito católicos. Eles não têm experiência com Deus, eles nunca ouviram falar de que Jesus pode fazer um milagre na vida deles. E aí eu fui enviada para lá junto com a missionária Ruth e pregamos o Evangelho lá para a glória e honra do nome do Senhor. Depois eu fui para Campos de Goytacazes fazer a obra lá também. E lá Deus abriu porta de faculdade, abriu porta de concurso público, né? Uma pessoa que destruiu os neurônios com um monte de droga. Deus ainda assim, a tão misericórdia, que restaurou a mente. Glória a Deus, aleluia. E abriu porta de faculdade pública, de concurso público. Depois eu mudei para outra faculdade. E aí depois eu fui para São Paulo. Eu fiquei esperando sair a outra, eu fui para outra, que eu queria muito ter ido e fui, né? Comecei a fazer uma faculdade que eu realmente queria, que era o meu sonho, que estou nela até hoje, estou terminando, graças a Deus. Ou seja, Deus realiza os sonhos, Deus faz milagre, Deus ele age em nossas vidas, Deus prova o seu amor para conosco. A cada dia, nos mínimos detalhes, irmãos. Se você olhar para tudo que aconteceu na sua vida nesse ano, por mais que tenha essa pandemia, por mais que tenha esses problemas todos, pode ver o cuidado de Deus na sua vida, como Deus te ama, como Deus cuida de você, como Deus quer você mais pertinho dele, como Deus quer ser seu amigo, ter relacionamento contigo. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui não é só um livro de conto de fadas, não, irmão. Isso aqui é real, isso aqui aconteceu, isso acontece dele. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele está às portas, santo é o nome do Senhor. E se você quer evangelizar, se você quer fazer missão, não adianta você esperar, quando eu for para a África eu começo a pregar. Não, você tem que começar a pregar hoje, aqui no seu trabalho, na sua escola. Você tem que pregar para a sua família, para o seu vizinho, onde você for, você tem que ser um instrumento de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem é que está namorando, que não gosta de falar do namorado para as amigas, para a mãe, para o pai, para a tia, para todo mundo, né? Quem é que ama alguém que não quer falar dessa pessoa o tempo todo, né? Se nós amamos a Jesus, por que nos calamos e não falamos dele para outras pessoas? Por que a gente se envergonha do Evangelho? Aleluia, glória a Deus. Por que a gente não começa a falar de Jesus com amor, dar testemunho daquilo que Ele tem feito em nossas vidas para as pessoas? Santo é o nome do Senhor. Nós precisamos resgatar o fervor espiritual, né?
a igreja de Laodiceia, era toda perfeita, mas ela tinha feito uma coisa muito feia. Ela tinha feito uma coisa terrível. Ela, aos olhos de todo mundo, era uma igreja perfeita, porém, ela tinha abandonado o seu primeiro amor, né? Jesus falou o quê? Arrependa-te, olha, volta de onde caíste, arrependa-te e volta ao teu primeiro amor. Então, que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor nessa noite. Que nós não venhamos ser como aquela semente que caiu entre os espinhos, que ela não cresceu e não deu fruto, porque ela ficou sufocada pelos espinhos. E o que eram os espinhos? Os cuidados com as coisas, com essa vida. Né? Às vezes a gente está tão atarefado, cheio de coisa para fazer, cheio de coisa, de projetos, de estudo, de trabalho, de coisas de casa para fazer, que a gente esquece que o primeiro lugar é de Jesus, que o primeiro lugar é dele, que ele não aceita ser o último lugar na sua vida, que ele não aceita nada além de ser o primeiro lugar na sua vida. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E por que aquela semente ficou infértil? Porque os espinhos, que eram os cuidados com as coisas dessa vida, a sufocaram. Ou seja, a plantinha estava lá, mas não estava dando fruto, não tinha crescido, não estava fazendo nada, estava só lá. Quantas pessoas estão indo para a igreja e estão só na igreja, não estão mais crescendo, não estão mais dando fruto, não estão mais rendendo nada, não estão mais prosperando em nada no reino de Deus? Por quê? Porque estão preocupadas com as coisas dessa vida. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Que Deus hoje possa falar aos nossos corações, que nós possamos nos desembaraçar das coisas dessa vida, resgatar o fervor espiritual, para que a gente possa ver tudo que está escrito na palavra de Deus se cumprindo em nossa vida, para que quando a gente ore pelo enfermo, ele seja curado, para que quando a gente pregue, as cadeias venham a cair. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Arabashuri canta, arabassai. E que nós possamos, irmãos, ser frutíferos nessa terra. Santo é o nome do Senhor, aleluia. E que Deus possa chegar naquele grande dia e Deus possa falar para nós: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos tenho preparado. Santo é o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, nós não pregamos em teu nome, nós não curamos e nós não fizemos tantas coisas no seu nome. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, que nós estejamos preparados, porque o dia do Senhor virá e não tardará, e está às portas. Tarabashuri canta, arabassai. Santo é o nome do Senhor. Voltemos ao Evangelho, voltemos ao primeiro amor, voltemos a amar a Deus como se fosse a nossa única riqueza nessa terra, como se fosse tudo para nós, porque Ele é. Ele deu a sua vida naquela cruz para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele entregou o seu sangue, o seu corpo. Ele se ofereceu como sacrifício santo e agradável a Deus. A palavra de Deus diz que a Deus agradou moê-lo. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades e por causa dos nossos pecados. Ele foi totalmente destroçado naquela cruz para que hoje eu e você pudéssemos falar: Senhor, me perdoa. Eu estou aqui, eu quero ser tua serva, eu quero ser teu servo. Eu quero viver o teu evangelho, eu quero sentir o teu amor e a tua paz, a tua alegria na minha vida. E aí Deus vai vir até você, e você vai sentir uma paz, uma alegria na sua vida que você nunca sentiu em lugar nenhum, irmãos. Porque só Ele pode colocar isso em você. O mundo não pode te dar, mas está nas mãos dEle para te dar. Apenas reconheça hoje. Santo é o nome do Senhor, entregue sua vida para Jesus hoje. Que Deus pode operar maravilhas no teu viver. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. E maravilha. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se você se sentiu tocado essa noite, né? Eu quero fazer uma oração por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, coloque-se de pé. Todos. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, se você quer ter uma nova vida, se você quer realmente sentir aquilo que eu falei hoje, uma nova vida com Cristo, se você quer nascer de novo hoje, que você possa vir até aqui à frente,
para nós orarmos por você. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Alguém aqui não é evangélico, quer aceitar Jesus? Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Levante sua mão. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar essa noite, que o Senhor possa fazer verdade essa palavra em nossos corações, que nós possamos viver essa palavra a cada dia em nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus amado e Deus querido, nós queremos te agradecer, meu Pai amado, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Porque tu resgataste a nossa alma do inferno, das trevas, Senhor, para a tua maravilhosa luz, Senhor. Porque tu, Deus amado, olhaste lá do céu para os nossos pecados e teve misericórdia de nós, Pai. E nos deu a chance, Pai amado, de nos entregarmos a Ti, Deus, e conhecermos esse Seu amor maravilhoso. E sentimos essa paz, essa alegria que o Senhor tem para nós, Deus. Arabashuri canta, arabassai. Porque o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Santo é o nome do Senhor. E a tua palavra diz que esse teu amor foi tão grande para conosco, Senhor. Oh, Deus amado, que nos resgatou, mesmo sem nós sabermos, mesmo sem nós não te amarmos, Senhor. Tu nos resgataste, Pai. Tu nos deste uma oportunidade, tu nos deste uma nova chance, Senhor. Obrigada, Senhor amado. Oh, Deus maravilhoso, pelo o bem mais precioso que nós temos, que é a vida eterna, Senhor. Obrigada, Senhor, pela riqueza maior que há nessa terra, que é te conhecer a Ti, como único Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor amado, Deus querido, derrama a Tua glória sobre essa igreja, derrama a Tua bênção, derrama o Teu avivamento sobre as nossas vidas, para que nós sejamos úteis na Tua obra, Pai. Oh, Senhor, para que nós venhamos a nos lembrar das Tuas promessas, Senhor, o ministério que Tu tens para nós. Arabashuri canta, arabassai. E venhamos a largar tudo, Senhor, para fazer aquilo que Tu queres que nós façamos, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem falar conosco essa noite. Vem ministrar os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos com a Tua presença, Pai, derrama a Tua glória. Arabashuri canta, arabassai. Oh, Santo de Israel, bendito seja o Teu nome, aleluia. Levanta essa igreja, Senhor, e que os bairros vizinhos venham saber que aqui, Senhor amado, está derramado o Teu nome, e aqui está derramada a Tua glória, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sê conosco, Pai, te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém. Maravilha. Quem pode aplaudir o Senhor? Pode se assentar, pode se assentar. Que testemunho lindo, né, irmãos? Testemunho forte, é ou não é, igreja? Eu vi uma foto da Gisele e nós vimos, né, eu, pastor Renan, Paloma tá aí? Nós vimos aquela foto, né? Como Deus transformou. E um testemunho assim muito edificante. E é por isso que Deus colocou ela nessa posição de missionária, porque esse testemunho vai edificar muitas vidas e muitas vidas vão se converter. Eu acredito que você foi impactado. Quem foi impactado, levanta a mão e dá uma glória para Jesus. Deus abençoe. Quantos vão orar pelo ministério dela? Diga graças a Deus. Oremos pelo ministério da serva do Senhor.